vamos falar um pouquinho agora sobre as janelas do Windows 7, as operações com as janelas, o ambiente gráfico do Windows 7. Bom, componentes de uma janela. Toda janela tem barra de título, a barra de título ela vai muitas vezes informar o nome do programa que está em uso. Se eu entro no Word, Excel, PowerPoint, a barra de título traz o nome deles. A barra de título também pode trazer o nome do arquivo que está em uso. E uma coisa importante é que a barra de título ela vai permitir que você mova a janela, que você redimensione a janela. Então observem aí. Clicando e arrastando a barra de título, eu consigo mover a janela. Agora, se eu coloco o ponteiro do mouse na borda da barra de título, de modo que o ponteiro vire uma seta bidirecional, eu consigo clicar e arrastar, redimensionando. Aí, a gente vai ter as opções para redimensionar horizontalmente, verticalmente ou na diagonal. Beleza? Se eu der um duplo clique na barra de título, ele maximiza a janela. Se eu der um duplo clique novamente, ele restaura a janela. Isso já caiu em prova do CESP, de Polícia Federal. Então, um duplo clique na barra de título maximiza ou restaura. Beleza? Do lado direito, eu tenho botões de dimensionamento da janela. Aí eu vou ter minimizar, maximizar e o fechar. Minimizar, maximizar e fechar. Lembrando que quando eu minimizo a janela, ela se torna um ícone na barra de tarefas. O menor tamanho que uma janela pode ter é de um ícone na barra de tarefas. Maximizar ocupa a tela toda. E se eu estou vendo o botão maximizar, é porque essa janela está restaurada. Se ela tivesse maximizada, o botão seria mais ou menos assim. Ó. Botão de restaurar. É como se fossem duas janelas sobrepostas. Agora, do lado esquerdo, aqui não está aparecendo. Ainda assim, a funcionalidade existe. Se a gente apertar Alt, barra de espaço, é o mesmo que dar um clique aqui. O que vai acontecer? Ele vai abrir o chamado menu de controle. Menu de controle. Esse menu de controle traz as mesmas opções que estão aparecendo aqui, ó. Só que esse menu, embora seja igual, foi obtido com um clique com o botão direito sobre a barra de título. As opções são as mesmas. Por quê? O contexto é o mesmo, barra de título. Vejam, se eu der um clique com o botão direito em qualquer posição da barra, ele abre um menu com as mesmas opções do menu de controle. Agora, tem uma mágica. Quando eu falo do Windows 7, realmente eu tenho que recordar de questões antigas. E questões antigas perguntam, por exemplo, o que acontece se eu der um duplo clique no canto superior esquerdo da janela. Em qualquer versão do Windows, ele fecha a janela. Para quê? Cara, tem um botão do fechar grandão do lado direito. Mas não custa você saber que você também pode fechar dando um duplo clique no canto esquerdo. Ok? No canto superior esquerdo. Bom, vamos que vamos.
É comum que uma janela tenha botões, tenha barras de endereço, painéis, genericamente. E a última barra que aparece em qualquer janela, se estiver aparecendo, vai ser chamada barra de status. Então você tem que ter essa noção de que a barra de título é em cima e a barra de status é embaixo. A barra de título é a primeira, a barra de status é a última. Agora, vamos falar um pouquinho do desktop, né? O que é o desktop? É a área de trabalho. A área de trabalho do Windows tem o nosso plano de fundo, papel de parede, plano de fundo. Antigamente era papel de parede. É a mesma coisa. Eu posso colocar qualquer imagem como plano de fundo. Uma foto, uma paisagem. Enfim, arquivos de imagem podem ser usados como plano de fundo. Sobre o plano de fundo, que funciona como uma mesa, né? A gente tem diversos ícones. Alguns ícones têm uma setinha no canto inferior esquerdo. Quando o ícone tiver uma setinha no canto inferior esquerdo, a gente tem a informação de que aquele ícone é um atalho. Olha aí. Alguns dos meus ícones representam ícones de atalho. Legal? O que é um atalho? Uma maneira mais rápida de acessar alguma coisa. Questão de prova. Atalhos aceleram a execução dos programas? Pensa aí. Não. O tempo de execução vai ser o mesmo, pelo atalho ou pelo caminho. Os atalhos facilitam o acesso. A ideia do atalho é facilitar o acesso. Eu posso excluir o atalho da minha área de trabalho? Posso. A informação vai continuar no seu local de origem, de boa. Aí você vai ter que procurar, vai pelo caminho, não vai pelo atalho. Né? Agora, continuando. Embaixo, eu tenho a chamada barra de tarefas. É importante saber que essa barra de tarefas ela pode ser deslocada para qualquer uma das 4 partes da tela. Como assim? Eu posso clicar numa área vazia, arrastar, levando ela para um outro canto. Por que não foi? Bom, eu estou clicando e não está indo, é porque ela está bloqueada. Aí eu posso desbloquear. Durante a aula, eu estou usando o TeamViewer para capturar o Windows 7 de uma outra máquina, para tentar mostrar para vocês, porque ele é um sistema operacional tão antigo que os computadores do estúdio não têm o Windows 7. O problema de eu estar usando essa máquina virtual é que vocês não estão vendo o meu ponteiro. Então eu vou estar fazendo as coisas, mas a seta do ponteiro vai estar parada. E aí você tem que abstrair, tem que ignorar. Vocês veem, há situações onde até para mim é difícil passar para vocês o conteúdo. De fato, porque trata-se de um programa muito antigo. E incompatível com o equipamento atual que a gente usa. Incompatível? Ia dar muito trabalho para fazer ele aparecer nessa mesa gráfica, por exemplo, para instalar os drivers. A gente iria ter que quebrar muito a cabeça. Então a solução que a gente teve foi usar esse acesso remoto. Eu estou acessando o Windows 7 de um outro computador através da internet mostrando durante a aula. Beleza? Bom, então vamos lá. Desbloqueei a barra de tarefas. Ó. Eu consigo jogar ela para qualquer um dos 4 cantos da tela. Vocês não estão vendo o ponteiro está paradão, mas eu estou conseguindo mover. Legal. Eu também posso redimensionar a barra de tarefas através do arrasto pela borda. Clicando e arrastando a borda da barra de tarefas, eu consigo redimensionar ela. Agora, esses botõezinhos que estão aparecendo na barra de tarefas representam programas fixados. Os programas que estão em uso
eles vão ter uma imagem um pouquinho diferente. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Vou abrir o bloco de notas. Apareceu o bloco de notas. Vocês vão perceber que os programas que estão em uso, eles ficam em relevo. É muito sutil, é muito sutil. Existem programas que são fixados e outros que estão em uso. Eles vão estar aparecendo na barra de tarefas. O primeiro botãozinho que está aparecendo aqui é chamado botão iniciar. O botão iniciar é o ponto de partida para qualquer operação no Windows. Beleza? Essa definição é importante. O botão iniciar é o ponto de partida para qualquer operação no Windows. Então, ó, esse é o botão iniciar. Beleza? No cantinho da direita, a gente tem a área de notificação. Área de notificação. Na área de notificação, eu tenho a data e a hora. E na área de notificação também tem o quê? Ícones de programas residentes, que estão em segundo plano. Esse segundo plano a gente pode chamar de background. O que é isso? Galera, instalei um antivírus. O antivírus, ele vai ficar residente lá na memória do computador, mas eu não estou usando o antivírus o tempo inteiro. Eu não estou usando, mas ele está lá em segundo plano. Se eu coloco um pendrive, o antivírus automaticamente escaneia o pendrive. Escanear é o quê? Varrer em busca de vírus. E se ele encontrar alguma coisa, o que ele faz? Pimba, aparece um balãozinho amarelo aqui, ele vai começar a notificar. Eu mandei imprimir, vai aparecer o ícone da impressora. Acabou o papel, pum, notifica. Então essa área é chamada área de notificação. Beleza? Aqui, ícones, o ícone da lixeira, ícone de atalhos. Beleza. Então já deu para falar um pouquinho sobre desktop, né? Vamos continuar. Prefeitura de Arujá, questão de 2019. Um escriturário está trabalhando em um computador com Windows 7 instalado na sua configuração original, com uma pasta de trabalho do Excel contendo 3 planilhas, um documento do Word, uma apresentação do PowerPoint e uma seção do Google Chrome com 2 guias abertas. Assinale a alternativa que contém a quantidade de aplicativos em execução no momento. A quantidade de aplicativos, inclusive, ela vai poder ser conferida pela quantidade de botões. O que eu estou querendo mostrar? Independente de quantos arquivos eu tenha abertos, eu vou abrir um outro bloco de notas aqui, ó. Ele tem a característica... Vamos ver se eu tenho Word nessa máquina. Tem. Vamos ver aí. Vou abrir o Chrome. Eu tenho várias guias do Chrome abertas. Mas ele está representando com um botão. Ele vai mostrar a janela com várias guias e um botão aqui embaixo. Ah, eu posso ter muitas janelas do Windows Explorer abertas. Ele está mostrando aqui um botão. Entrei no Word. Ele vai mostrar aqui um botão. Agora, tenho vários documentos do Word. Beleza. Ele está mostrando aqui o botão. Aqui fica fácil de eu ver quantos aplicativos eu tenho em uso. Eu estou com explorador de arquivos, com Google Chrome, com TeamViewer, com bloco de notas e com Word. O que eu estou querendo mostrar? Olha a questão de 2019. O carinha, ele tem um Excel contendo 3 planilhas. Tá bom, tem 3 planilhas, mas o Excel é um programa, é um aplicativo. Ele tem um documento do Word,
O Word vai ser mais um. Uma apresentação do PowerPoint, mais um. E uma sessão do Chrome com 2 guias abertas. Independente da quantidade de guias, o Chrome é um aplicativo. Então a resposta aqui vai ser o quê? 4. Novamente. Excel, PowerPoint, Word e Google Chrome. Eu tenho 4 aplicativos. Independente da quantidade de páginas, de planilhas, de guias, eu tenho 4 aplicativos. Ok? Essa é uma questão da VUNESP recente, mostrando um assunto relacionado. Vamos continuar. Câmara de França, São Paulo. Franca ou França? Franca. O nome típico do pequeno símbolo gráfico, usado geralmente para representar um software ou um atalho para um arquivo específico, aplicação ou pasta é... Gente, pequeno símbolo gráfico. Esse é o conceito de ícone. Símbolo. Símbolo é o quê? Uma representação. Hoje a gente fala essa palavra ícone, inclusive fora da informática. Volta e meia, eu penso que Ricardo Vale é o ícone do direito constitucional. Bruno Lima vai ser o ícone da matemática no estratégia. O ícone vai ser o quê? A representação gráfica, a representação símbolo. Então, gabarito aí da questão letra C de Charlie. Um pequeno símbolo gráfico pode representar um arquivo, um programa, uma aplicação, uma pasta. Pode representar um comando. É um ícone. Letra C. Agora, questão de oficial de cartório da Polícia Civil do Rio. Com relação aos usos de atalhos no Windows Explorer, é correto afirmar que criar um atalho significa mover um arquivo? Não. Criar um atalho significa ter o quê? Um caminho mais rápido para execução do arquivo. Caminho mais rápido para acesso ao arquivo, né? O tempo de execução é o mesmo. Para acesso. Atalhos aceleram a execução de um programa? Não. Atalhos são tipos de arquivos que ficam usualmente ocultos? Não. Se ficar oculto, para que ele... O atalho é visível, para eu poder chegar mais rápido. Criar um atalho significa duplicar o arquivo? Não. Atalhos facilitam o acesso. Eu acho que a maior pegadinha dessa questão era a letra B. Aí você tem que se ligar que o atalho ele vai facilitar o acesso, mas o tempo de execução é o mesmo pelo atalho e pelo caminho. Por isso o gabarito é o que? Letra E de eco. Ok? Atalhos facilitam o acesso. Prefeitura de Diamante do Oeste. Estamos trabalhando no Windows. Que teclas de atalho devem ser pressionadas simultaneamente para que o menu iniciar seja apresentado na tela? Galera, se eu quiser abrir o menu iniciar, eu devo clicar no botão iniciar. Se eu clico no botão iniciar, ele abre o menu iniciar. Agora, usando o teclado, eu posso usar a tecla Windows, que é o mais tranquilo. Apertar uma tecla que tem o logotipo do Windows. Eu não sei desenhar direito, não. O logotipo do Windows. Agora, o examinador é maldoso, porque ele cobra a maneira que ninguém usa. Ctrl ESC. Só quem é mais velho que vai lembrar disso. Ctrl ESC. Então, o gabarito é o que? Letra C de Charlie. Ctrl ESC é o mesmo que a tecla Windows. Abre o menu iniciar. Vamos que vamos. Abrindo o menu iniciar, a gente vai observar que ele vai oferecer a opção de todos os programas. Do lado direito, ele está mostrando o nome do usuário, está dando acesso à pasta de documentos, imagens, músicas, painel de controle, dispositivos e impressoras. Beleza.
Do lado esquerdo, eu tenho os programas recentemente acessados e uma linha separando aqueles programas que estão fixados no menu iniciar. Ok? Botãozinho do desligar. Então, para desligar o computador corretamente, eu vou clicar em iniciar, desligar. Vamos que vamos. Questãozinha da SEDUC. Se o recurso hibernar tiver sido ativado, legal. Agora a gente vai estender o assuntozinho acerca do desligar. Observem comigo. Galera, quando eu entro lá no iniciar, desligar, ele me dá várias opções. Essa opção de trocar de usuário é bem legal. Quando ela cai em prova, é bem interessante. O Windows, ele permite que você troque de usuário sem fazer logoff. Como assim? Eu posso deixar um usuário, vamos dizer assim, eu posso alternar de usuário sem sair do meu, sem fechar aquilo que eu estava utilizando. Porque para eu fazer logoff, eu tenho que, por exemplo, fechar o Word, eu tenho que fechar os programas que estão em uso para poder fazer logoff. Mas é possível que eu esteja usando a máquina, aí chega um cara do meu lado, aí Renato, deixa eu imprimir um negócio aí rapidinho, deixa eu acessar aí rapidinho, não sei o que. Mas eu não quero que ele use a minha senha. Então eu posso trocar de usuário, aí ele entra, faz o que ele tiver que fazer, depois ele sai, eu retomo as minhas atividades sem ter feito logoff, só trocando de usuário. Isso é bem legal. Isso já caiu em prova da Polícia Federal. Ok? Então observem comigo. Vou mandar trocar de usuário. Aí ele abriu aqui, Cris ou Studio. Mas eu não precisei fechar nada, minha sessão ainda está em uso lá. Vou voltar para o Studio. Agora tem que saber a senha. Legal. Agora, além do trocar de usuário, eu vou ter a opção de fazer logoff, mas aí para fazer logoff, ele vai fechar os programas que estão em uso. Se vocês observaram ali, ele já fechou o Word. Ó. Ele ainda está dizendo que tem que fechar, então eu vou cancelar. Bloquear o computador. Bloquear. Imaginem que eu preciso ir, sei lá, almoçar. Eu não vou deixar meu computador com a tela aberta. É uma política de segurança da informação, a política da mesa limpa e tela limpa. Então eu vou bloquear o meu computador. Só que, bloqueando, ele vai exigir o login de novo para poder acessar. Ele vai exigir a senha para eu poder retornar. Aí eu tenho a opção de reiniciar. Normalmente eu uso reiniciar quando eu instalo algum programa, quando eu instalo algum equipamento. Eu tenho a opção de suspender e tenho a opção de hibernar. Aí o que é mais importante na prova? Distinguir o suspender e o hibernar. Qual a diferença entre ambos? Entre os dois? Qual a diferença entre os dois? Quando eu clico lá no suspender, ele desliga o disco rígido, desliga o monitor, ele desliga os principais componentes, né, que consomem mais energia. O objetivo do suspender é reduzir o consumo de energia. Mas ele continua alimentando a memória principal. Ou seja, as minhas informações ainda estão na memória volátil. Se eu pressionar qualquer tecla, ele volta à ativa. No caso do suspender, o computador está ligado. É como se ele estivesse em stand-by. Você apertou qualquer coisa, ele fica pronto para o uso de novo. Agora, e o hibernar? Cara, eu uso muito hibernar de madrugada. Às vezes eu estou trabalhando lá, estou com um monte de arquivo aberto, prova, preparando material. Aí lá para as 3 horas da manhã eu não estou aguentando mais de sono. Aí eu fico pensando assim, cara, se eu tiver que
salvar tudo que eu estou fazendo, fechar. Amanhã, para eu retomar o trabalho, vai ser horrível. Porque eu vou ter que ficar abrindo os arquivos todos de novo, colocando na mesma posição na tela. Que droga. Eu vou deixar o computador ligado. Mas se eu deixo o computador ligado, eu corro o risco de faltar uma luz, corro um risco. Então, o hibernar é bacana que o que ele faz? Ele salva a tua área de trabalho. Ele salva tudo que você tem na tela, desliga o computador de maneira segura. E aí, no dia seguinte, quando você for retomar, você aperta lá o botão para ligar a máquina e vai voltar exatamente do jeito que você estava usando quando desligou. Você não precisou se preocupar em salvar nada. Aquele arquivo que não estava salvo vai aparecer e vai continuar sem estar salvo, né? Ele salva a área de trabalho, salva tudo para você. Essa é a ideia do hibernar. O problema é que quando você ligar, não é instantâneo como o suspender. Não é apertar uma tecla e vai aparecer. Eu vou ter que apertar o botão para ligar o computador e esperar ele carregar tudo, né? É um processo que vai demorar um pouquinho mais. Beleza? Então, vamos voltar para a questão do CESP. Se o recurso hibernar tiver sido ativado, quando o equipamento voltar a ser utilizado, a área de trabalho precisará ser reinicializada e todos os programas anteriormente ativos estarão fechados e deverão ser novamente inicializados. Essa questão está errada. Ok? O hibernar faz justamente o contrário. Ele salva a área de trabalho. E aí, ele retoma todos os programas exatamente como eles estavam. Eu não vou precisar inicializar nada. Beleza? Então, a questão do SEDUC da Amazonas está errada. Vamos que vamos. Ao usar o Windows 7, o usuário, se clicar no botão iniciar, seguido de um clique com o botão direito do mouse sobre a opção desligar, é apresentada a caixa de diálogo com algumas maneiras de desligar o computador. Assinale a alternativa que não é considerada uma maneira de desligar o computador. Galera, suspender ou suspensão, a gente vai abstrair, né? Suspender ou suspensão, beleza? Hibernar, ok? Vejam comigo aí, ó. Iniciar. Ele ainda cita, né, o botão à direita do desligar. Não é botão direito do mouse, é o botão à direita do desligar. Então, ó, trocar de usuário, fazer logoff, bloquear, reiniciar, suspender. E o hibernar pode ser habilitado, né? Então, suspender, hibernar, reiniciar, modo seguro com rede é a opção gabarito letra D. É o que não está presente no desligar, ok? E no enunciado, não é um clique com o botão direito do mouse sobre desligar. É um clique no botão à direita do mouse. Ou no botão à direita da opção desligar. Mas de qualquer forma, a questão não foi anulada e é uma questão nova. Gabarito letra D. Ok? Bom, Prefeitura de Jaru. Outra questão de 2019. Outra questão da VUNESP. No Windows 7, a tecla Print Screen. O que faz o Print Screen? Em qualquer versão do Windows, Print Screen captura a tela. O objetivo do Print Screen é tirar uma foto da tela, tipo um instantâneo da tela. É assim que a gente faz os materiais, as apostilas, as questões de prova, né, printando os elementos da janela. Então, Print Screen captura uma imagem da tela. E copia para onde? Para a área de transferência. Depois que você aperta o Print Screen, você tem que entrar em algum aplicativo e colar. Então, você aperta o Print Screen, entra em algum programa e cola com Ctrl V da vida. Aí ele vai colar a imagem. Então vamos dar um exemplo aqui, vamos ver se a gente consegue.
Olha aí. Vou apertar Print Screen. Agora eu vou lá no Paint. Entro no Paint. E colo. Aí eu colei a imagem. Aqui eu poderia... eu quero pegar só esse íconezinho aqui. Eu posso começar a trabalhar. Ok? Então, voltando aí para a questão. No Windows 7, a tecla Print Screen executa a seguinte função. Copia a tela para a área de transferência. Letra C. O que eu posso estender sobre esse assunto? Se eu aperto o Print Screen, ele copia a tela inteira. Se eu aperto Alt Print Screen, ele captura somente a janela ativa. Como assim? Imagina que na área de trabalho do Windows eu tenho uma janela B. Se eu seleciono a janela B e aperto o Alt Print Screen, ele vai capturar somente a janela B. Não vai pegar os ícones que estão ao redor. Vai me poupar o trabalho de eu ter que recortar esse elemento gráfico. Ok? Então, Alt Print Screen captura apenas a janela ativa. Captura apenas a janela ativa. Ok? Vamos que vamos. Para acessar o gerenciador de tarefas do Windows. Cara, a grande maioria acessa o gerenciador de tarefas pressionando Ctrl Alt Del. O problema é que quando eu pressiono Ctrl Alt Del, ele abre um menu de opções. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar aqui. Ctrl Alt Del. Ele abre um menu de opções. Aí, dentre as opções, a gente tem a opção de iniciar o gerenciador de tarefas. Mas também vai ter a opção de desligar o computador, de fazer logoff, de trocar de usuário. Agora, se eu pressiono Ctrl Shift ESC, eu abro o gerenciador de tarefas diretamente. Então isso tem aparecido bastante como uma pegadinha. Se o objetivo do cara é abrir o gerenciador de tarefas, o atalho mais específico é o Ctrl Shift ESC. Então o gabarito é o que? Letra E. O Ctrl Alt Del, que também poderia ser uma opção na ausência do Ctrl Shift ESC, ele vai abrir um menu com opções e dentre elas abrir o gerenciador de tarefas. O que mais? Trocar de usuário. Fazer logoff. Ele não vai diretamente para o gerenciador de tarefas. Quem vai diretamente para o gerenciador de tarefas é o Ctrl Shift ESC. Então, por isso, o gabarito da questão é letra E. Prefeitura de Recife. Vocês veem várias questões de Windows 7 em 2019. Paciência. Um assistente de gestão pública estava utilizando o Windows 7 em português, mantendo abertos diversos softwares, entre eles o Word. Em determinado momento, o Microsoft Word travou, não respondendo aos comandos. Porém, os demais programas continuavam funcionando normalmente. Para encontrar um comando que permita finalizar apenas o Word, sem precisar desligar o computador, sem precisar fazer um reboot e sem afetar os demais softwares abertos, o assistente acessou o gerenciador de tarefas. A gente utiliza muito o gerenciador de tarefas quando uma aplicação não está respondendo.
Após pressionar a combinação de teclas, aí você vê. Nessa questão, não tem o Ctrl+Shift+ESC. Não tem nada a ver com Alt-Tab, nem Ctrl+Shift+T, nem Ctrl+Q. Aqui, o gabarito é Ctrl+D, ou é Ctrl+Alt+Del. Letra D de delta. Então, você vai ver uma hora uma questão cobrando Ctrl+Shift+ESC. Outra hora, a questão cobrando Ctrl+Alt+Del. Sendo muito sincero, Ctrl+Alt+Del ninguém erra, porque é o que a galera mais usa. Ctrl+Shift+ESC é que é mais uma pegadinha. Né? Por quê? O Ctrl+Shift+ESC é mais específico. Então, se tivessem as duas, seria mais correto. No Ctrl+Alt+Del, eu tenho que fazer 2 passos. Eu tenho que apertar o Ctrl+Alt+Del e depois clicar em gerenciador de tarefas. No Ctrl+Shift+ESC, eu já vou direto para o gerenciador de tarefas. Beleza? Vamos que vamos. Provinha do MPE de São Paulo, 2019. Assinale a alternativa que contém a quantidade máxima de itens que podem ser armazenados na área de transferência do Windows 7 e no Office 2010. Essa é outra questão interessante. Por quê? No Office 2010, 2013, 2016, no 2007, em qualquer versão do Office que caia na prova, a gente pode ter até 24 objetos na área de transferência. Agora, o Windows, ele só cola a última coisa copiada ou recortada. Diferentemente do Office, no Windows eu só posso colar o último. Ou seja, gabarito é letra B. O Windows tem um objeto, uma caixinha na área de transferência. Já o Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint pode ter até 24. Então, o gabarito é letra B de bravo. Vamos que vamos. Prefeitura de Teresina. Marque a alternativa correta em relação às afirmativas abaixo que tratam do Windows 7 em sua configuração padrão de instalação. Item 1. A área de transferência é um recurso utilizado para armazenamento temporário de informações que o usuário copiou ou recortou de um lugar e planeja usar em algum outro lugar. Perfeito. O item 1 é a definição da área de transferência. Maravilha. 2. O que é um atalho? Um ícone que representa um link para acessar unidades de disco, pastas, programas, arquivos, comandos. Então, item 2 também é verdadeiro. Um atalho vai ser um ícone para acessar mais facilmente, mais rapidamente, um programa. Ícones exibidos na área de trabalho são fixos e não podem ser modificados. Aí a questão está errada. O item 3 é falso. Gabarito é o que? Letra C de Charlie. Ok? Somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Galera, no Windows 7, observem aí. Eu posso excluir um ícone perfeitamente. O único ícone no Windows 7 que eu não consigo remover da área de trabalho, com um delete da vida, vai ser o ícone da lixeira. Ok? O ícone da lixeira, no Windows 7 eu não consigo apagar. No Windows 7. Então, ó. Eu até consigo renomear a lixeira, mas eu não consigo apagar a lixeira. Beleza? Voltando. Fechamos, então, essa parte de janelas, né? O ambiente de janelas do Windows 7. Vamos que vamos.